Oi, tudo bem? Nós vamos gravar hoje o primeiro podcast Altruístas Paiva Frade. Na verdade o nome do podcast é Altruístas e Paiva Frade é a galeria de arte onde a gente grava o nosso podcast usando o estúdio da galeria. E por acaso também é meu sobrenome que deu o nome a essa galeria de arte. Altruístas. Por que altruístas? É muito interessante a gente pensar o porquê de altruístas. É porque eu considero que o que falta no mundo nesse momento é altruísmo. É aquela vontade pura de servir, de chegar, de se aproximar, de dar um bom conselho, de participar, de criar, de fazer obras, de transformar, de certa forma, ser um agente de transformação da humanidade. E por que isso? Eu não sei dizer, mas eu sei dizer o porquê não isso. O porquê que nós não queremos que isso seja feito é só pelo dinheiro. Nem tudo eu preciso ganhar. Eu ganho muito mais valores do que monetização. Quais são os meus valores? Quais são os seus valores? Muitas vezes, a gente trabalhar em prol dos outros, participar de uma instituição, participar de arte, participar de alguma forma, pode vir a fazer-nos um pouco melhor. E como diz Santo Agostinho, o bem nasce dentro de quem o pratica. E você vai praticando o bem, e você tanto praticou que você se tornou o próprio bem. Da mesma forma, o mal. Eu fui presidente da APAI 10 anos. E o que eu percebi neles, na APAI, nos seus usuários, na sua maioria, é que eles não conhecem o mal, porque eles são bons por essência. Todos nós também somos bons por essência. Mas o que isso tem a ver com arte, que é o foco do podcast, ser bons por essência ou ser mal? Tem tudo a ver. Santo Agostinho dizia que existe o belo e o adequado. Platão fala do bem como a manifestação, o belo como a manifestação do bem. Existe muita coisa para a gente falar em torno disso. São Tomás de Aquino, por exemplo, já dizia que uma obra de arte ela tem luz própria. Será que era naquele sentido de que existe o mundo imperfeito e que no mundo imperfeito as coisas brilham e no nosso mundo é uma cópia imperfeita, mas que é tão bela que nos leva àquela projeção interna do mundo perfeito? Ou esse mundo perfeito é aquele mundo que habita em nós mesmos? Será? Será que cada vez que eu olho e convivo com o belo, aquele belo me transforma numa pessoa melhor? Ou ele resgata só aquilo de bom que há dentro de mim? Essa é a relação da arte. Mas existe também uma outra relação que hoje podemos questionar muito. Rapaz bonito, forte, malhado, um belo que encantaria qualquer mulher. E por dentro, pelo que parece, era cheio de podridão. Mas a gente pode dividir esse belo em vários belos. Qual é o belo? Que belo é esse? De que belo estamos falando? Nós falamos do belo físico, que é aquele que a luz da beleza bateu sobre o seu físico. Mas, porém, ele não se aprofundou nos outros conceitos de belo, que são aqueles conceitos que transformam em bem. Como? A luz não bateu sobre ele da sabedoria. Porque quem pratica o bem é sábio. Então, o bem é belo. É essa luz que não bateu sobre ele. E quando ela não bate, uma coisa é você ser inteligente. Você é inteligente e você compra um carro, por exemplo. Porque você é inteligente, ganhou dinheiro e comprou um carro. Mas ser sábio é saber por qual caminho você vai andar nesse carro. São coisas diferentes. A inteligência e a sabedoria. Ele pode até ser inteligente, mas ele não foi sábio,
tendo aquelas atitudes? Porque se deixou tomar pela arrogância, pela prepotência. E aí vem o próprio Santo Agostinho, no livro Confissões, e pergunta: de onde provém o mal? Aí hoje, conversando com um amigo, ele me diz: o mal provém da vaidade. Mas de onde provém a vaidade para prover o mal? Aí ele diz: é uma questão que o Lúcifer era vaidoso. Tudo bem, mas o que fez ele se tornar vaidoso? E por que isso foi permitido? E de onde provém o mal? Mas eu sei dizer o contrário. É o belo. O belo como manifestação do bem. Aquele belo que nos aproxima das pessoas. Aquele belo que nos aproxima do telos de Deus. Vou falar rapidinho. Antes do Renascimento, na Idade Média, se a gente pensar, era uma porquice, né? Pessoas morriam, infecção, as pestes, as coisas todas que aconteciam. A gente vê muito isso nos quadros de David Ternier e de Johann Bosch também. A gente vê bem essas cenas, né? Que existia lá os monarcas se aproximando do belo estético, né? Do belo aestesis, a capacidade de perceber o belo, né? Desse belo que eu estou falando, que eles percebiam esse belo, por isso eles tinham castelos bonitos, eles tinham todas essas coisas. À medida que você não percebe, você não tem necessidade. Aí vem Pierre Bourdieu, depois para falar de hábito, campo capital, que é exatamente isso. Mas para eu não me perder e voltar lá na história, então vem o Renascimento. O Renascimento é um momento que ele pega Protágoras como o homem, o centro de todas as coisas, e aí Miguel Ângelo vai e faz o Davi. O Davi, ele deixa de ser só uma obra divina, mas ele é a divinização do ser humano. Aquele humano é magnífico, é fantástico, é grande, é brilhante, é algo diferente. Vem o Da Vinci e pega o desenho do Vitrúvio, que era um arquiteto grego, e ele tira daquele quadrado e coloca sobre a roda e consegue um número áureo e diz, aí é quase que a afirmação de que o homem é o centro de todas as coisas. Aquele processo áureo ali que ele cria, o homem vetruviano, por isso chama Vetruviano, porque Vitrúvio era um arquiteto grego, né, e que prezava a relação realmente do homem. A fonte era essa e ele corria atrás do número áureo. E a gente começa a perceber que então nesse momento eles empoderam o homem, mas era necessário, porque o homem vivia no lixo, nas pestes. É um filme que bem depois disso, né, que continua, leva muito tempo para mudar, mas quando a gente assiste o filme do Victor Hugo, a gente percebe naquele filme do Victor Hugo, Nos Miseráveis, uma coisa que, sei lá, me remete, embora Os Miseráveis seja filmado antes da queda da Bastilha, mas ele remete lá àquele período lá, né, dos feudos. Devia ser muito pior ainda. Se naquela época já era daquele jeito, imagina antigamente o quão pior deveria ser aquilo. Mas a gente pega e observa que da Idade Média começa depois o Renascimento exaltando o homem, dizendo: você pode ser melhor, você é capaz de fazer coisas tão belas como nunca foram vistas, como Davi e Miguel Ângelo. Nós somos capazes, nós podemos viver melhor, nós podemos criar mais, nós podemos buscar erudição, nós podemos buscar a educação. Não é só a arte popular da Idade Média. Vamos esquecer um pouco e vamos aprender a arte acadêmica. E aí surge aquele processo todo acadêmico, que lá no Iluminismo ele termina da seguinte forma, essa valorização do homem, dizendo: a revolução só terminará quando o último monarca for morto, enrolado nas tripas do último cardeal. O que isso quer dizer, né? Acabar com a monarquia, o Estado, e acabar com a religião,
que era vista como uma forma de domínio do homem. Mas ninguém poderia dedicar toda uma vida à religião simplesmente para poder dominar alguém. Eu acho que isso talvez fosse o mal do mal para si mesmo, né? Mas as pessoas vão continuando nesse processo do iluminismo e nós corremos, eu estou reduzindo muito, né? E nós já passamos aqui para o século XX. E chegamos no século XX, a Revolução Russa, né, onde o proletariado faz a revolução e tudo em nome do proletário, mas se diz que o caos precisava existir para que pudesse fazer a revolução. Nessa revolução, o comunismo passa a todos terem coisas comuns. Quem absorve muito bem isso e transfere para o Ocidente, mas não mais em forma de comunismo, mas ainda que até na década de 50, 60, o comunismo era, toda a intelectualidade tinha que ser comunista, porque ela achava que a divisão social seria muito melhor. Então era importante ser comunista nessa época. Mas quem absorve muito bem isso é Le Corbusier, na França. O Le Corbusier e vários outros, né, que é daquele período antes um pouquinho do Le Corbusier, tem a engenharia social. Todo mundo tinha que ter direito de uma casa funcional, uma coisa que a pessoa fosse lá e fosse morar e pudesse depois sair da sua casa e fosse trabalhar e depois voltasse para sua casa e depois ela fosse num parque que era o local de se divertir. Então ela tinha a máquina, aí Le Corbusier consegue concatenar todas essas ideias da engenharia social e aí ele cria esse período que é uma engenharia social modernista, que eu chamo. Ele diz o seguinte: existem, porque Santos Dumont tinha criado o avião, existe a máquina de voar, existe a máquina de andar e vai existir a máquina de morar. A partir disso, é a afirmação do homem distante, de Deus também, mas distante de si mesmo. Era o homem comum que tinha a sua função, o homem funcional. A casa tinha que ser absolutamente funcional, o carro funcional, e vão se desprezando a beleza. Não há mais necessidade da beleza. Para que a beleza? Se tudo passa a ser funcional. E por que eu só estou me despertando para a beleza? E a beleza começa a ser questionada. E até os ricos começam depois a questionar isso, porque primeiro são os pobres que têm a casa social. Por quê? A casa social, que é a máquina de morar de Corbusier, é onde o pobre vai, mora, não tem trabalho nenhum, não tem quadro na parede, não tem prata para limpar, não tem peça em cima da mesa, não tem adorno nenhum, adornare, né? Colocar em ordem, colocar tudo em ordem. Não tem o que colocar em ordem, se é o vazio. Como colocar o vazio em ordem? Então, tem aquela casa, aquele ambiente para se morar, né? Naquele ambiente ali, de onde morar, né? Numa casa concreto, lisa, tudo funcional. Então ele dorme, não tem trabalho nenhum em casa, acorda no dia seguinte e vai trabalhar. Ele se transforma na máquina de trabalhar. Ele tem a máquina de morar, a máquina de andar, a máquina de voar, a máquina de descansar e ter lazer, que é o parque. Ele tem as máquinas. Esse processo, Le Corbusier conhece Lúcio Costa. Lúcio Costa é francês, para quem não sabe. Filho de brasileiros. Nasceu lá, estudou aqui, foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes, revolucionou a escola de certa forma, trazendo os conceitos modernistas. Mas naquela ideia, a gente pensava que esses conceitos modernistas todos estivessem certos, porque todos os modernistas apoiavam o conceito comunista, que tinha surgido lá com a engenharia social, que depois vem com Le Corbusier, a máquina de morar, a máquina de andar, a máquina de voar e a máquina de trabalhar, que era o homem, da Revolução Industrial. O homem não podia estar cansado para ir para a indústria, então a casa não dava mais trabalho. E aí vem essa evolução. E Lúcio Costa chega no Brasil, é o arquiteto de Brasília. É um erro, né, que muita gente fala, quem fez Brasília foi o Niemeyer.
né? A arquitetura, a engenharia de Brasília, o plano piloto, o desenho, é de Lúcio Costa, não é de Niemeyer. De Niemeyer são os desenhos dos palácios. Mas de que forma é feito isso? Quem já foi a um palácio de Brasília e quem já foi a um palácio em Paris, você se sente muito melhor num palácio de Paris. Porém, o palácio de Brasília também é bonito pela genialidade do Niemeyer, mas ele tem que ser altamente funcional. Se o modernismo, na arquitetura brasileira, por exemplo, de Niemeyer, ele propaga de uma forma enorme, o que acontece? Os ricos também querem ter, a partir dali, casas modernas, como a Casa de Cristal da Lina Bobardi e várias outras casas. E abrem mão totalmente do adorno. Com isso, as casas se tornam funcionais e os afastam da beleza. Daquela beleza do adorno, ad adornare, da decoração, do meu coração, aquilo que me traz a memória afetiva, aquele quadro bonito que eu convivi com meu pai, que eu tenho outros, que me lembra a minha família, que lembra a minha cultura, que lembra tudo aquilo. A minha memória afetiva, ela é colocada de lado porque agora eu sou um ser pensante moderno e eu sou, né, diferente. Eu passo a ser diferente. E esse processo vem evoluindo, esse processo vem caminhando a cada dia desse ser diferente. E ele vai vivendo naquela casa. E as cidades vão se transformando em cidades frias. Aí começa o momento do concretismo. As cidades são asfaltadas depois de Brasília. Todas as cidades asfaltadas, todos os prédios sem identidade alguma. Com uma identidade, uma curva, não sei o quê, mas como uma curva era uma identidade de um prédio. Porém, agora tinham 80, 100, 200, 300, 500 prédios com curva. E ela passou a ser, deixou de ser uma curva que dava identidade ao prédio e passou a ser parte do meio de muitos prédios com curvas ou com alguma coisa, e não havia grande genialidade nesses prédios, e os prédios se transformam nas grandes máquinas de morar. E aí tem aquela máquina de morar que é o apartamento, que se transformou no apertamento, né, aonde ele é funcional para não tomar seu tempo. Por quê? Porque você não precisa ter tempo para observar o belo, você tem que ter tempo para trabalhar. E se você trabalha e não pode ter o belo, tem alguma coisa errada, não tem? O importante é só trabalhar, e eu só ganho dinheiro, mas não sei o que fazer com esse dinheiro. Ou eu ganho preço, mas não ganho valor. Eu ganho preço, é aquele dinheiro que eu vou ao supermercado e sei o preço. O supermercado, por acaso, os hipermercados, são as máquinas de consumir, alimentar, né? As grandes corporações, as máquinas de comprar eletrodomésticos. Hoje nós vivemos nas máquinas de Le Corbusier. Porém, foi um homem que pensou isso tudo, veio de cima para baixo. E uma cidade precisa brotar como um projeto, como falava Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Uma cidade, ela nasce do caos, ela nasce do centro. Naquele centro, ele começa a ter necessidade. Ah, a cidade cresceu, eu preciso de câmera. Se não tem loja de câmera nenhuma, alguém vai ver que precisa de câmera e monta uma loja de câmera. Aí vai ter a loja de câmera. Aí outro monta uma loja de autopeças, outro monta aquilo outro. E desse caos organizado, que é o caos natural, se surge uma cidade. Uma cidade onde as pessoas andam, se encontram, tomam café, convivem. Eu moro em São Lourenço, para mim a melhor cidade do Brasil, sem desprezar as outras maravilhosas que temos afora por esse país. Mas é uma cidade de 50 mil habitantes, próxima a Rio, próxima a São Paulo, onde todos os dias de manhã encontro amigos, tomo café, ando com minha filha excepcional pela rua, trabalho na minha galeria e sou feliz, porque quando morava em São Paulo eu tinha 1h30 de carro do Morumbi ao Oscar Freire, onde era a galeria, mais 1h30 para voltar, e essa depressão me levou a alguns atos. Um deles é a bebida, né? Mas que eu quis sair. Como sair? Foi fácil. Fecha a galeria e vem embora. E vou viver em São Lourenço. E como me reencontrar? É buscar o telos. O homem autossuficiente não precisa de Deus. O homem
que reconhece a necessidade da beleza, em todos os sentidos, a beleza para si, a beleza do próprio Deus e dessa criação, eu faço uma pergunta: há quanto tempo você não olha o pôr do sol? Ou pergunto mais para quem está na capital: você já olhou algum dia o pôr do sol? E o nascer do sol? Que não seja de dentro de um ônibus ou do metrô indo trabalhar, que seja no momento assim, eu estou à toa, vou ver o nascer do sol. Não, porque quando você está à toa, você está cansado. Porque no dia seguinte, depois de 3 horas de metrô indo e voltando, você precisa descansar. O essencial da arte, nesse sentido, é que a gente observa que a arte reflete sempre os momentos, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Não é tão difícil responder, talvez até pretensioso da minha parte, mas a arte registra a vida. A arte contemporânea de hoje, ela só é contemporânea até surgir uma arte mais contemporânea que ela. Muitos artistas vão sumir, 3, 5, 10, 15 vão ficar como uma referência desse momento, que é uma referência que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Uma referência que o futuro dirá se de confusão ou de genialidade. Mas a arte sempre é assim. Agora, a arte clássica, ela é uma arte que já foi aclamada, que já está dentro dos museus, que já tem a sua beleza reconhecida também. E aí eu falei uma coisa: a sua beleza, porque a arte hoje não precisa ser bela, ela precisa ser conceitual. Agora, se esse conceito no futuro vai ser entendido como um belo, intimista do artista, ele pode até ser reconhecido, nós não sabemos. O futuro vai explicar. Como o futuro, o marketing explicou muita coisa, muita obra de arte, muita coisa, e só faltou alguém para dizer: mas o rei está nu. O rei está nu? Ou não está nu nos dias de hoje? O futuro dirá, porque o que é arte contemporânea hoje deixará de ser tão contemporânea com a nova que vai surgir. Mas se observarmos a busca novamente, uma ruptura, eu penso que nós estamos na Idade Média tecnológica. Nós somos homens da Idade Média hoje. Nós lutamos sem saber muito o porquê, né? As guerras que acontecem, Ucrânia, em Israel, as pessoas lutam, matam, mas por que lutam e matam? Ah, não, porque eu estou me vingando. Mas por que você está se vingando? O que levou eles a fazerem isso? O que leva a acontecer? Eu estou defendendo a minha terra. É muito estranho, para mim é incompreensível. E essa questão vai ser explicada pela história, como a arte contemporânea, que eu acredito tem grandes valores, vai ser explicada pela história. Mas quando a gente olha uma arte como um quadro que chegou para mim de Pedro Américo, por exemplo, eu não posso deixar de olhar e lembrar de São Tomás de Aquino e dizer que ele tem luz própria, que ele tem vida. E é essa vida que me toca. E se ela me toca, ela desperta em mim algo bom. E é esse algo bom que a arte faz com que a gente queira buscar cada vez mais arte para decor do meu coração, das minhas memórias afetivas, da educação que tive, do que posso pensar de ser bom, porque o belo é a manifestação do bem. E nesse sentido a gente vai falar em muitos podcasts por aí, vamos tentar entrevistar pessoas, falar com amigos, bater papo. Espero não ter sido muito maçante, porque eu não estou pegando ideia e afirmando ideia acadêmica nenhuma. Eu só estou falando das minhas ideias. Falar da história e afirmar ideia acadêmica é função dos acadêmicos. Agora, a minha é a função de divagar, e esse divagar, se puder ajudar 1, 2, 3 pessoas, o nome está certo, é altruísmo, é querer fazer, é fazer por fazer, e não fazer, é fazer por valores e não por dinheiro. Inclusive, no próximo podcast, nós vamos falar de valores. O meu nome é Paiva Frade. Você ouviu hoje o podcast Altruísmo. Um abraço e até o nosso podcast. Siga o nosso canal e
participe conosco. É muito importante que você nos dê o feedback e faça suas críticas para que a gente possa debater um pouco mais e aprender um pouco mais. Eu estou aqui também para aprender, porque verdade, aí o terceiro a gente pode falar de verdade, porque verdade que nós sabemos é aquela que nos é conveniente. A verdadeira verdade, só Deus o sabe. Um abraço e até o nosso próximo podcast.